dedo aqui, gente. O modelo é sunga dedo. asa delta, entendeu? Um dedo. Asa delta é o corte do cabelo. Entendeu? Aí se o garoto tem lá Pedrosa, aí a Pedrosa também. vai na bicicleta. Ele põe uma sunga maior. Mas quer competir com isso. Olha a cara de safado. Quer competir comigo usando cor de abóbora. Isso não dá com essas coisas. Só de short aqui, ó, acima do joelho, Caio Alex. É? Acima do joelho Tá aqui, com ó. medo de quê? Shortinho. Mas, irmão, Medo de nada. Irmão, ó, a gente que é negão, a gente mostra os negócios lá. Medo de nada. A gente tem que vir com a festa que a gente faz. Faz igual o outro ali, ó. Só lembrando que logo mais à noite é SBT Rio, segunda edição, com ele, Clóvis Monteiro. Amanhã, a Turbinada Poderosa está de volta. Beijos, Fernanda Beijo, Maia. Caio E para as Alex. pequeninas. Abraço. Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. Beijo. Boa tarde, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande, boa tarde. você de casa, boa tarde. Ó, o Flamengo aprovou um orçamento bilionário para o ano de 2024. A gente vai ver o VT. Na volta o Vene vai falar sobre isso e também tem um monte de drone hoje. Inclusive drone do meu fogão. Roda o VT. O Flamengo começa 2024 com viagens e dinheiro. A pré-temporada rubro-negra será nos Estados Unidos. E enquanto isso, o Maracanã ficará fechado durante todo o mês de janeiro para a recuperação do gramado. Apesar de não ser necessário trocar a grama, será feita uma raspagem para fortalecer o crescimento de novas folhas. A ideia é que o estádio seja interditado no dia 28 de dezembro, após o Jogo das Estrelas. A expectativa é que seja reaberto na primeira semana de fevereiro, com a 6ª rodada do Carioca. Com isso, o clássico entre Flamengo e Vasco pode marcar a reestreia do estádio entre os dias 3 e 4. O elenco principal do Rubro Negro se apresenta no dia 8 de janeiro e deve estrear logo no início do Campeonato Carioca contra o Audax. Depois disso, a equipe viaja para os Estados Unidos para a pré-temporada e só volta já no final de janeiro para a 5ª rodada da competição. Além das viagens, o clube começa 2024 com um financeiro ok. Ontem, o Conselho de Administração aprovou a proposta orçamentária elaborada pelo Conselho Diretor. O clube prevê a arrecadação superior a 1 bilhão, somente em receitas recorrentes, conta que não inclui transferências de jogadores. Ainda não foram apontadas as principais mudanças do Fla, mas a tendência é que o próximo ano seja de coisas boas para o rubro-negro. Muito bem, daqui a pouco também tem o drone do Gabigol. Tô vendo muito tchá-tchá-tchá na internet, negócio, entrevista, deu um negócio lá no Flamengo. A gente vai saber se é verdade ou não com o senhor Vene Casagrande. Agora, antes disso, Vene, eu quero saber sobre esse orçamento bilionário do Flamengo. Então, é um orçamento aí que o Flamengo já está planejando para 2024 e nesse orçamento a gente vai falar do que é o mais importante. Quanto que o Flamengo terá para gastar em direitos econômicos, na compra de jogadores e quanto o Flamengo terá que vender, ou seja, arrecadar com venda de jogadores. Para comprar jogadores, o Flamengo vai ter cerca aí de 30 milhões de euros. 30 milhões de euros, hoje em dia, dá 160 milhões de reais. É uma boa grana para você ir ao mercado e fazer contratação. E o Flamengo já tem 2 nomes mapeados, praticamente bem encaminhados, para poder contratar pensando em 2024. Que é o De La Cruz, que aí o Flamengo pagaria a multa rescisória cerca de 16 milhões de dólares, você já tira desse orçamento, e o Léo Ortiz, que o Flamengo está negociando junto ao Red Bull Bragantino, que pede 6 milhões de euros para vender o jogador. Então, assim, muita gente para e pensa assim, nossa, 160 milhões de reais, dá para fazer um bom mercado? Dá. Só que aí entra o trabalho da diretoria, tem que saber gastar, porque não adianta você ir ao mercado e não saber gastar. Na minha opinião, o De La Cruz e o Léo Ortiz seriam 2 boas contratações. Se vai dar certo ou não, aí é uma outra história, mas são 2 nomes que me agradam bastante e que chegariam, na minha opinião, para serem titulares no time do Flamengo. Ô, Pedrosa, vamos fazer uma conta aqui, que você é o único que é bom nisso? Quanto que o Flamengo tem para gastar? 160 milhões de reais. De euros? 30 milhões de euros. Fazendo conversão. 30 milhões de euros. 30 milhões. Quanto é o De La Cruz? 16 milhões de dólares. Só que é melhor em reais. É melhor você fazer essa conta em reais. É isso. Vamos lá, o De La Cruz sairia cerca de... É que eu não tô comprando nem dólar nem euro. Eu já não sou boa de conta. Sem saber quanto tá a conversão, então eu não tenho nem real ainda. Não, faz uma média. A diferença do euro pro dólar vai dar uns centavos. Bota mais assim, do que o real. olha, em real, De La Cruz sairia cerca de 80 milhões de reais. Sim. Beleza? Tem 160 milhões. É isso, 160 Olha, milhões. Pra você ter uma noção, já foi quase metade aí do E dinheiro. o De La Cruz uns 35 milhões de reais. Não, o Léo Ortiz. E o Léo Ortiz? Léo Ortiz, 35 milhões de Só que reais. o De La Faltam Cruz... 80, 100 e 115 que já tem. Só Vai que o De La sobrar Cruz 45. tem uma diferença. Tá vendo como o pessoal acha que é muito, mas não é no futebol? Não, Não, o De La não Cruz é. é uma diferença. Seria à vista. Porque quando você paga multa rescisória, teoricamente, o clube que vai Ah lá, vender ó, o jogador tá ali, ó. exige Tá aqui. pagamento à vista. 89. Ó. Acho que 89 tá muito, não tá não? Temporada 2020... O quê?
89, ele deve ter feito a conta em euro. Na verdade, 16 milhões de dólares dá menos do que isso aí. Dá cerca de 80 milhões de reais. 80 milhões de reais. Pra facilitar nossa conta. 80 mais 35, é isso, 115. É isso. Sobra 45. Só que aí tem saída também. Tem saída. Você tem espaço na folha salarial, você pode pegar jogador De por graça. empréstimo, como o Flamengo gosta de fazer, pega por empréstimo com opção de compra, traz o cara, testa o cara e depois compra. Não, contratação livre no mercado. Livre no que mercado. Aí você não compra direitos Sim, econômicos. Você só apenas. paga o salário. Exatamente. Não, paga salário e luva. Porque aí luva entraria nesse Isso aí. cálculo também, entendeu? Entendi. Então tá aqui, vamos de La Cruz primeiro, temporada 2023, 43 jogos, 39 como titular, 10 gols, 6 assistências, valor de 80 milhões de reais. E o Léo com uma temporada com 22 jogos, 21 como titular, 3 gols, nenhuma assistência, até pela posição dele, 34 milhões de reais. Vale esse dinheiro, esses dois caras, Pedrosa? Valem. O De La Cruz é um valor de Europa, né? É um valor de venda para a Europa, mas o Flamengo hoje tem um orçamento de time europeu. Então ele tem totais condições de fazer isso à vista. E o Léo Ortiz é um baita de um zagueiro. Jogador... Se você pensar para um zagueiro, é caro, é alto o valor, né? Não acho, não. Você não acha, Não. Acho 6 Também milhões não de acho, euros não. para um zagueiro dessa qualidade, um zagueiro que é testado dentro do futebol brasileiro, que tem qualidade, que foi um dos melhores zagueiros. Se não fosse o Murilo, o Lemos e o próprio Fabrício Bruno, o Léo Ortiz estaria. Na minha seleção dos reservas do Brasileirão, o Léo Ortiz estaria com certeza. Então é um cara que está maduro para o futebol, que o Flamengo contrataria um jogador pronto, assim como contratou quem? O Fabrício Bruno. Então, assim, para mim vale a pena. Inclusive, eles formaram dupla de zaga no Red Bull Bragantino Sim. e poderiam formar agora no Flamengo também. Vene Casagrande, agora eu quero saber notícias do Gabigol. Ele Você causando, tá rindo? Olha ele tá aqui. causando. Deixa ele aqui que ele sobe nossa audiência. Aí- Valeu, Gabriel. Gabriel, eu, por mim, você ir todo dia num podcast diferente, tá? Que dá um assunto pra gente. A gente fica aqui fofocaiando tudo que você falou mesmo, tá? Você gostando ou não, a gente fofocaia aqui tudo, tá bom? E você sobe nossa audiência, tá bom? Então deixa o Gabigol E a verdade aqui. é o seguinte, Ah. isso só mostra a grandeza dele, E é né? claro, é isso. Porque isso se fosse aí. um jogador qualquer, não estaria Ninguém repercutindo tantos dias assim. Exatamente. Pra ver que a gente tá há muito tempo falando de uma coisa, é que a audiência tá boa. É isso. Né? Ô Vene, o que você tem de informação? Agora, a verdade é o seguinte, a entrevista dele, embora a gente tenha gostado, e eu particularmente elogiei, o Pedrosa também Sim. elogiou e você também elogiou, mas muita gente dentro do Flamengo não gostou. Achou uma forçação de barra, achou que a ideia do jogador foi jogar responsabilidade para a diretoria do Flamengo na não renovação de contrato. Inclusive, Fernanda, se a gente for parar e analisar, o empresário do jogador deu uma entrevista ao GE que me chamou muita atenção. Ele deu detalhes desse acordo da renovação de contrato. O acordo foi feito em outubro, mais de um ano de renovação, mais de um ano tratando da renovação, começou em setembro de 2022, em outubro de 2023 chegaram no acordo, apertaram a mão, a diretoria do Flamengo ligou para o Gabigol, ligou para a família do Gabigol para parabenizar pela renovação de contrato e depois disso não assinou. Eu não vou entrar no mérito se é certo ou errado a renovação de contrato agora, porque você já sabe a minha opinião. Eu não sou a favor da renovação. Agora, eu quero entrar no mérito do seguinte, a forma como a diretoria do Flamengo trata algumas negociações. Isso está se tornando rotina no Flamengo. Foi assim com o Gabigol, foi assim com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique assinou o documento, ficou um tempão esperando o presidente do Flamengo voltar com o documento assinado. Foi assim com o Rodinei, que hoje nem está mais no Flamengo. Foi assim com o Andrés Pereira, quando eles viajaram para a Inglaterra e fecharam a compra e depois não assinaram o documento. O meu ponto é o seguinte... Não dá para se tornar normal. Isso perde a credibilidade. E não me venham com essa que falar assim, a culpa é do departamento financeiro, que foi contra agora. Gente, fazendo uma analogia esdrúxula e rápida aqui, é igual você vai a um restaurante e quando erra o seu prato. Você não quer saber de quem é a culpa é do restaurante. O Flamengo, internamente, tem que se organizar. Porque não adianta você sentar com todo mundo um ano tratando da renovação e depois você não assina porque a torcida foi contra. Eu não sou a favor disso. Você deu todos esses exemplos, mas tem, na minha opinião, um exemplo que é daí para pior, que se chama Dorival Júnior. Sim, a gente pô. está reparando que isso não era uma prática do Flamengo, Pedrosa. Inclusive, este programa aqui, eu era uma pessoa que eu elogiava muito. Para mim, o Flamengo era o melhor que negociava. E ainda para trazer peças, ainda é. O Flamengo tem uma perspicácia muito grande em negociar jogadores. Mas esse ano, e no final, metade do ano passado para cá... Não acho que é metade, não. Você esqueceu do Rodinei, você esqueceu do Andrés Pereira. Ele falou. Então, mas do ano então passado pra cá. é antes do Dorival. No início. É não antes. antes do Dorival, mas É. eu imaginava que seria ali agosto. Mas seria janeiro
do ano passado Isso. ali. Quando começa a renovação da galera do ano passado, Isso. eles começam a fazer uma coisa que eles não faziam. A gente não comentava esse tipo de condução do Flamengo. Eu acho um amadorismo completo. Eu acho uma falta de desrespeitoso. respeito demais, assim, uma falta de respeito. Por quê? Você está tratando ali da vida do atleta. O atleta ele tem que saber o que ele vai fazer da vida dele dos próximos anos. Então, quando você senta, igual a gente aqui, a gente trabalha no SBT, sentamos para negociar com o Big Boss. Big Boss, acertamos, a gente vai ficar aí mais 3 anos fazendo SBT Esporte Rio. E não assina, pra gente é um terror, é uma falta de respeito, é o cara não saber como é que vai ser o futuro dele. Nós somos seres humanos, nós somos profissionais, assim como os atletas são também. Então, pra mim, essa é uma conduta, repito, para mim, amadora e uma conduta de falta de respeito, ainda mais com o tamanho que esses caras têm na história do Flamengo. Se fosse com qualquer jogador, para mim já era errado. Do tamanho desses caras, é pior ainda. Ô, Vini, por que do nada isso começou a acontecer? Isso não era, antes não era assim. Talvez porque não existia renovação, que todo mundo já estava ali há algum tempo. Será que é isso? Fernanda, eu confesso pra você que eu não tenho Acho essa que o Pedrosa resposta. tem essa resposta. Eu não tenho essa Talvez resposta. seja... Eu acho que a questão do Gabigol e do Bruno Henrique talvez seja atrelado à troca de técnico. Porque quando chega o Tite, ele vai fazer uma reavaliação dos jogadores que ele quer para 2024. Então não aperta a mão de ninguém, né? Não, É conhecendo a diretoria do Flamengo, eu vou além da troca de comandante. Pra mim, repercussão negativa. Ah, você acha E que o ano eleitoral, né, velho? Ano eleitoral. Pra mim, eles levam muito em consideração repercussão de torcida. Com o Rodinei, isso foi assim. Com o Dorival, não foi assim. A verdade é essa. Porque a torcida não estava contra a permanência do Dorival. Até que, beleza, depois que o Dorival saiu, a torcida até comprou o barulho da diretoria. Mas com o Andrés Pereira foi assim, que a torcida foi contra. o Andrés foi cruel, né? Foi cruel. Eles viajaram. Pô, eles viajaram, bateram na porta lá do time Foi inglês. o primeiro, não foi? O que eu me lembro é Foi sim. no Foi o Manchester. primeiro. Foi no Manchester, bateram na Foi o porta. primeiro. O Andrés foi o primeiro. Então, assim, eu acho que eles levam muito em consideração repercussão de rede social, de torcida. Eu acho isso. É uma opinião minha, não é uma informação que eu recebi. Mas eu parando e analisando todo esse cenário, eu acho que é por conta da repercussão E tem muita negativa. lógica, E com o Vini. Gabigol foi assim. Claro, além disso, internamente também, porque eu venho falando aqui que existe um embate. O departamento financeiro e outros departamentos são contra algumas renovações, inclusive a renovação do Everton Ribeiro não aconteceu muito por conta disso, porque tem outros departamentos que são contra, o departamento de futebol defende. É por isso que eu falo que internamente tem que ter uma organização melhor antes de você sentar e negociar com as pessoas. Pô, no caso do Gabigol é um absurdo, gente. 1 ano negociando. Aí você aperta a mão, você parabeniza o atleta e a família do atleta, dizendo, ó, parabéns pela renovação, a gente vai assinar. E até agora não assina. E no podcast ele deixou claro que não vai ter a renovação agora, que ele sabe, né, que o Flamengo não vai assinar e vai ficar para 2024. E repito, acho que a renovação depende muito mais dele do que da diretoria do Flamengo, mas mesmo assim eu não concordo com esse tipo de atitude. Olha só, daqui a pouco tem drone da renovação de Ramon no Vasco, com o Vasco da Gama. Mas antes a gente vai ver